Fala aí, meu amigo Santista, tudo bem com você? Comigo não está tudo bem, é lógico. Estamos aqui para falar do Santos. Bom, primeiro, eu vou falar da derrota do Santos para o Goiás, obviamente, tá? Eu não fiz o vídeo ontem do pós-jogo. Por quê? Porque estava na Vila Belmiro para ver essa sacanagem que aconteceu com a gente. E aí eu cheguei muito tarde em casa, eu achei que ia chegar mais cedo, eu cheguei, era mais de 1 hora da manhã. Falei, pô, não compensa eu soltar um vídeo agora, cara. Eu vou fazer um vídeo amanhã, que eu faço com mais calma, né? Que eu faço um vídeo mais. Não falando só do jogo, do pós-jogo, mas da análise da situação do Lisca, tá? Nesse momento, o Santos é 10º colocado do Campeonato Brasileiro. Esse jogo pro Goiás tinha uma importância chave para mim na temporada, porque tendo uma vitória, independente da circunstância, jogando bem ou mal, o Santos poderia sonhar com coisas a mais. Não digo título, obviamente, mas assim, sei lá, tentava entre os seis, sei lá, mirando pra cima. Essa derrota em casa pro Goiás, do Jair Ventura, diga-se de passagem, é um balde de água fria na esperança do torcedor. Pode ser que isso mude, porque a gente tá falando de futebol e uma hora pra outra o time acerta, mas a minha parada vai ser mais do que isso. Primeiro eu vou falar do pós-jogo, tá? Que eu acho que a galera tava esperando. O jogo em seguida. Ah, eu quero mandar um abraço aí pro Rael. Ô, Rael, você me encontrou na rua lá. O Rael esqueceu o próprio nome, velho. Ele falou, ele pensou antes de falar que é Rael, é Israel. Então tá aqui o abraço, Israel. Você esqueceu do seu nome, mas eu lembrei, tá vendo? Ó? Então, beleza, continuando. E quero agradecer todo mundo que me encontrou aí, que falou comigo, que pediu um abraço, pessoal do Dinheiro no Peixe ali. Desculpa, eu não consegui subir na cabine de vocês, tá? Tava muito nervoso, então preferi evitar de aparecer. Mas todo mundo que encontrou comigo na Vila Belmiro, que veio falar comigo, pô, muito feliz, tá? Obrigado mesmo, todo mundo veio falar. Um abraço pra todo mundo que encontrou, a galera que me encontrou antes do jogo, a galera que encontrou depois, na Santos Store. Então, obrigado mesmo, beleza? Bom, vamos lá. Pós-jogo. Primeiro de tudo, não é essa partida em si que me incomoda. Eu acho que a partida em si, por mais que eu acho que já existe uma Soteldo dependência, eu até entendo pelo jogador que ele é. Inclusive, eu fui jantar depois, o Soteldo tava no mesmo restaurante, nem fui falar com ele, tava muito nervoso. Tava muito nervoso, não fui falar com o Soteldo. Mas, embora já exista uma Soteldo dependência, porque o jogo ficou centralizado no Soteldo pra ele resolver, toca nele e vamos ver o que aconteça. O Santos ontem jogou pra vencer, tá ligado? Teve muitas chances. O Santos podia ter vencido a partida de ontem, tá? Se o Zanocelo aproveita as oportunidades que ele criou, ele teria vencido. O primeiro tempo do Zanocelo foi primoroso, ele não conseguiu fazer um gol, mas assim, ele teve grandes chances e duas delas a gente não bota na culpa dele. Ó. A cabeçada pra fora, vá lá, ele errou a cabeçada. Agora, a primeira defesa foi um milagre do Tadeu. O Tadeu fez uma defesaça naquele gente, um grande goleiro que a gente enfrentou, tá? O Tadeu foi o melhor em campo. Foi o grande jogador do jogo, além do Pedro Raul, foi o Tadeu. O Tadeu deu resultado pro Goiás, porque o Goiás, chances claras de gol, o Goiás teve duas. E as duas foram aproveitadas pelo Pedro Raul. Então a gente tem que levar isso em consideração. Mas o Santos jogou para vencer. Teve muitas oportunidades, tá? Muitas oportunidades mesmo que foram paradas pelo Tadeu. E isso tem que ser colocado aqui, porque a gente sempre olha o demérito do nosso time em vez de olhar o mérito do outro. E aqui, por mais que o Santos tenha demérito no que aconteceu, o mérito do Goiás de ter um grande goleiro e de ter um ótimo jogador no ataque, que tá numa grande fase, foi mérito deles, tá? As duas chances que apareceu o Pedro Raul, ele conseguiu concluir. Considero até a segunda uma falha do sistema como um todo, desde a perda de bola do Luan até o gol, que eu acho que o João Paulo não devia ter saído, ele acabou saindo, querendo abafar o lance, ele parou no meio do caminho, o Pedro Raul fez um grande gol. Ponto, tá? Então, dada a justiça dos lances do Goiás, o Santos poderia ter vencido o jogo ontem. Até que a torcedor do Goiás sabe reconhecer. O Santos teve muitas chances de virar o jogo. No primeiro tempo mesmo, por mais que o gol do Goiás tenha saído muito rápido numa falha da zaga, do Maicon e do Bauerman, o Santos teve 3, 4 chances claríssimas de empatar e até virar o jogo. Né? 3 delas com o Zanocelo, bola na trave, foi uma grande jogada. Né? O chute do Soteldo com uma grande defesa do Tadeu também. Então o Santos criou, embora tenha uma Soteldo dependência, criou para vencer o jogo. Não venceu, tá? Perder faz parte do jogo, eu até entendo. Tá? Meu irmão estava comigo, a gente comentou. A justiça do placar, de verdade, pelo que foi criado e tal, seria uma vitória do Santos. A gente tem que botar isso em consideração, tá bom? Mesmo assim, o Santos perdeu e beleza, méritos pro Goiás por conseguir a vitória.
Veio aqui, passou inclusive o próprio Santos na tabela de classificação. Eu vi torcedor do Goiás me pedindo respeito, respeita mais. Que momento do Futirinhas ou em qualquer rede social que eu tenha, eu desfaltei com respeito a algum clube? Eu gostaria que me apontassem. Eu brinco, eu tiro sarro, eu falo que um time é mais fraco que o outro, mas você falar que um time é mais fraco que o outro não é desrespeito, cara. O time do Goiás não é melhor que o do Santos. Isso não é desrespeito, isso é uma análise, tá bom? O time do Fortaleza não é melhor que o do Santos. Tô falando em qualidade de jogadores, mas pode dar mais resultado, mesma coisa do Goiás. É isso que eu defendo, é esse ponto. O São Paulo não é pior do que o Santos, o São Paulo está atrás do Santos. Tem jogadores no São Paulo tão bons quanto os do Santos, ou tem jogadores no São Paulo que são melhores que alguns jogadores do Santos, e o São Paulo está atrás do Santos na tabela de classificação. Isso é faltar com respeito ao Santos? Não, isso é análise. Tá bom? Então, quando você vai pedir respeito para alguém, saiba o que você está pedindo, porque senão é só besteira. Tá? Eu não gosto de explicar coisa óbvia, mas é óbvio, cara, isso é beabá. Quando a gente brinca com alguma coisa, não pede respeito, brinca de volta. Porque você tá levando pro lado sério uma coisa que não tem nada de sério, é só uma conversa, uma brincadeira, tá bom? Passado o jogo, agora a gente vai pra análise do treinador. O Lisca chegou e, como eu disse quando ele se apresentou, ele fala muito bem. Ele tem um conhecimento técnico muito grande. Isso é verdade. Mas conhecimento por conhecimento técnico, eu tenho conhecimento técnico também. Eu não sou técnico, mas eu tenho conhecimento técnico, de tática, de análise de jogador, eu tenho. Uma coisa é você ter o conhecimento e saber aplicá-lo no time, onde você está trabalhando. Outra coisa é você ter conhecimento e saber fazer análise, mas não conseguir aplicar taticamente. Quer um exemplo disso? Paulo Roberto Falcão. Foi um grande jogador, um grande comentarista e um péssimo treinador. Tem conhecimento técnico, sabe analisar jogo, sempre soube, mas não conseguia aplicar nos trabalhos que ele teve como treinador. Nas oportunidades que ele teve na seleção, no internacional, ele não conseguiu aplicar. Talvez o Lisca seja esse tipo de cara. O Lisca não tem nenhum grande trabalho que seja, nossa, que trabalho. Ele tem um ótimo trabalho, sim, no América de Minas, tá? Que, com todo respeito, não é do tamanho do Santos. O Santos é o maior clube que o Lisca está trabalhando. É o clube que está tendo mais tempo de trabalho. E olha que não faz quase nada. Mas, será que ele é técnico o suficiente para ser técnico do Santos? Talvez possa ser no futuro. Talvez hoje não. Até esse momento, pelo tempo que ele tem de trabalho, ele poderia estar mostrando mais. Por mais que os Santos, jogadores, tenham dificuldades e os Santos não sejam os primor da técnica, o Santos tem jogadores para fazer mais do que fez na temporada passada. E a torcida sabe isso. A torcida do Santos sabe isso. O nosso ataque é muito melhor do que o ataque do ano passado. Tá bom? O problema do Santos continua crônico no meio de campo, mas ainda assim houve uma ligeira melhora. Só que o que me incomoda de verdade como torcedor é essa coisa do presidente querer economizar o tempo inteiro. E certas coisas a economia passa a ser burra. Por exemplo, num treinador. Eu não vou contratar um treinador muito caro porque eu preciso poupar, beleza. Só que se você deixa de se classificar, não tô nem entrando no mérito do Lisca aqui porque isso aqui é desde os bustos, tá? Se você perde classificação em torneio de mata-mata, que paga a cada fase que você avança, paga um bônus e ele geralmente é alto. Principalmente a Copa do Brasil. Mas a mesma coisa a Libertadores, a Sul-Americana também paga. Se você não paga um técnico caro o suficiente, que é um investimento, não um gasto, dependendo do técnico que você traga, você não alcança uma classificação melhor no Campeonato Brasileiro. Você deixa de receber, deixa de campeonatos para que você vai receber. Então é uma economia burra. Entende? O mesmo critério eu defendo para o jogador. Se você tem 1 milhão para contratar um jogador que vai vir... Não tô falando que você vai gastar 1 milhão no cara por mês, mas que o cara custe 700 mil, 750, 800 por mês. Que se você sabe que esse cara vai vir e vai resolver o seu problema, tá? E quem acompanha aqui sabe que, por exemplo, na parte do Goulart, eu nunca critiquei essa escolha. Sempre falei, pô, é um jogador que viria teoricamente para resolver um problema. Então, é melhor gastar nele do que gastar esse dinheiro dele em vários outros jogadores. Sempre defendi esse ponto. Então, o Goulart foi um erro que o próprio Goulart fazia parte. Então, não foi um erro de contratação. Foi um erro, foi um jogador que não deu certo. Isso pode acontecer, mas é melhor você contratar um jogador que venha e resolva o problema do que você contratar 3 com esse mesmo valor que só te vão entregar mais do mesmo. Juju, Angulo, entendeu? Esse tipo de jogador, que são caros, que você poderia muito bem pegar o dinheiro desses dois e contratar um que resolva. Um que você vai lá, pô, esse aqui vai resolver. Entende?
Esse tipo de coisa que eu falo. A mesma coisa vale pro treinador. Se o treinador ele é um treinador que é só uma aposta, você tá apostando tudo do seu ano. Você não sabe, você não tem convicção. Convicção não existe em nada no futebol, mas assim, a certeza maior de que vai colher frutos. Quando a gente dá o exemplo do Sampaoli, é isso. A gente sabe que o Sampaoli tem os problemas dele, a gente teve inúmeros problemas com o Sampaoli, é um técnico complicado, mas você sabe que ele vai trabalhar e que ele vai provavelmente trazer um resultado lá na frente. Ele conseguiu isso no Santos, ele conseguiu isso no Atlético Mineiro e conseguiu isso também no Olympique de Marseille. Ele não foi campeão em nenhum deles, mas ele terminou numa zona boa, né? Foi vice-campeão com todos eles, levou para Libertadores, ou seja, dinheiro entrou em caixa. Então você não ganhou o título, realmente, mas você ganhou muito mais dinheiro. Com dinheiro você tem possibilidade de investir mais no elenco, melhorar a estrutura do clube e tudo mais. Então, poupar em técnico, geralmente, é um erro. E eu vejo o presidente falando, estamos planejando 2023, a gente sabe 2023, o Lisca e eu temos uma boa relação, não sei o quê. E aí, isso me pega, porque assim, o que você espera de verdade do trabalho do Lisca para um calendário mais apertado que aparentemente vai acontecer ano que vem? Porque a gente vai ter o estadual, provavelmente o Santos vai para a Sul-Americana, né? Tô só baseando a realidade. O que você espera de um time que o técnico, com semanas cheias de trabalho, não consegue fazer evoluções que sejam perceptíveis, né? Ah, melhorou um pouquinho a defesa, o toque no meio de campo melhorou um pouquinho. O que você espera? Por mais que eu seja fora de mediatismo, geralmente, tem hora que você tem que botar a mão na consciência e falar, será que vale a pena isso? Não é melhor a gente pegar essa grana aqui, a gente tem 1,5 milhão para investir numa comissão técnica, investir realmente 1,5 milhão, do que poupar 500 mil? Tô só chutando números, tá? Não é melhor a gente pegar um técnico que vai resolver? Sei lá. Eu sempre falei do Vojvoda. Eu acho que seria um técnico ideal pro Santos, porque trabalha com elenco enxuto, com dificuldades de jogadores e colhe grandes frutos. A gente vê o Fortaleza, gente. Se hoje jogar Santos e Fortaleza, você espera o quê? Eu espero que o Fortaleza vai se dar bem em cima do Santos. É qualidade do time? Não, é trabalho de treinador também, tá? O jogador faz o trabalho, lógico que o jogador tem que ter desempenho técnico e tal, mas assim, o jeito de correr, o jeito de marcar, a triangulação de passes, isso é trabalho do treinador. Quando você vê, eu fiquei inúmeras vezes durante o jogo mostrando pro meu irmão, olha lá os jogadores do Santos atrás da marcação. Você vê os jogadores sempre. O Madison é o campeão disso. Ele cata a bola, ele toca pra alguém, ele corre lá pro ataque. Aí ele fica lá atrás da defesa, esperando uma bola cruzada pra ele tentar cabecear. Isso não é tática, velho. Isso é burrice. Entendeu? Por quê? Porque o técnico manda ele lá pra frente pra ele cabecear. Então ele vai. O cara que tem leitura de jogo, o que o Madison deveria fazer como lateral? Bom, eu sou lateral, vou tocar pro Lucas Braga, eu vou fechar um pouco mais pro meio pra abrir a possibilidade de passe, pra fazer um passe em profundidade para ele ou para mim. Ele volta aqui pro meio. Isso chama triangulação. Geralmente numa triangulação tem 3 jogadores. Eles jogam próximos. No Santos isso não acontece sempre. É um jogador ou outro que tem essa leitura a mais, que entende o momento e tenta fazer a triangulação. Quer ver um jogador que fez triangulação quando entrou? O Natan. O Natan buscava a triangulação. Ele passava em profundidade pela lateral, não para subir, para atacar, para cabecear, porque o técnico, mano, vai cabecear que você é bom de cabeça, né? Passava pela lateral, dava condição de passe pro ponta. Ou pro Júlio, ou pro Lucas Braga. Sempre aparecia do lado para tentar a triangulação. E fechava pro meio. Entendeu? Isso é triangulação. Outra coisa interessante que eu vi no jogo de ontem, o Carabarral quando ele voltou para jogar de 5. Que ele virou volante ao lado do Zanocelo. Eu acho que o Carabarral, depois que ele recuou, ele jogou muito melhor. Eu não teria tirado o Carabarral no segundo tempo. Eu teria tirado o Zanocelo. Que tinha feito um ótimo primeiro tempo, mas no segundo tempo caiu demais. Então assim, o técnico tem que saber ler o jogo. E aparentemente o Lisca não lê muito bem ali quando tá no meio do gramado. Quando ele tá na cabine de transmissão, é uma leitura monstruosa. Pra quem trabalhou em transmissão com ele, viu. Eu vi. Trabalhei no jogo Fortaleza e Ceará, que ele tava comentando, eu tava trabalhando em rede social. Eu vi. Ele tem realmente conhecimento. Mas a leitura de jogo dele na hora ali é muito baixa. Demora demais pra mexer no time. Demais. É geralmente com 30 minutos no segundo tempo. Não mexe em intervalo. Sabe? Não é todo jogo que você precisa mexer em intervalo, mas alguns você precisa. O Natan, pelo pouco que ele jogou melhor que o Madison. Mas o Madison fez o gol, então o Madison é eterno na lateral. O Felipe Jonathan, ele tem um ótimo toque de bola. Trabalha o Felipe Jonathan e o Lucas Pires junto. Bota o Felipe Jonathan no meio campo um jogo. Sabe?
Isso é mobilidade técnica, isso é mexer no time. Tem jogador que tem como característica jogar em mais posições. O Felipe Jonathan é um desses caras, ele tem bom toque de bola, ele chuta de fora da área, ele não precisa ficar preso na lateral o tempo inteiro. O Lucas Pires é melhor no cruzamento do que o Felipe Jonathan. E o Santos cruza demais a bola também. Então assim, se vai cruzar tanto, pega alguém que é bom nesse fundamento, melhor do que o Felipe Jonathan, que é o Lucas Pires. Que vai ter mais jogada de ultrapassagem com o Soteldo porque é mais rápido que o Felipe Jonathan. Então, cara, é gestão de elenco. Se é gestão de elenco, tem que olhar direito pro elenco. E isso me incomoda demais, cara, porque eu sou torcedor, eu não acompanho o dia a dia e só de ver jogos a gente vê certas coisas que o treinador parece que teima em não saber. O Bruno matou alguém? Quem que o Bruno assassinou do Santos? Porque ele não recebe mais 1 minuto em campo. Entrou o Rohan Julio e não entrou o Bruno. Caramba, o que esse moleque fez, cara? Ele tava jogando bem. Ele simplesmente foi escanteado. Vai queimar mais quem? Já tá queimando o Ângelo, tá queimando o Bruno. Vai queimar mais quem? Porque se dá uma relação boa com o presidente. O Andrei Santos do Vasco acabou de receber uma proposta de 35 milhões de euros do Newcastle. O Santos vai vender o Ângelo por quanto? E o Marcos Leonardo? Por 15? 14? E achar que fez um bom negócio? Tá na hora de abrir um pouco a mente. Parar de economia burra e fazer investimento. Tá? Esse tipo de coisa me incomoda. Sou totalmente a favor de equalizar dívida. Não tô falando que tem que gastar mais do que recebe, não. Mas é parar de economizar burramente o dinheiro que recebe. Então o Santos tá economizando em técnico após técnico. E tá colhendo os frutos disso. O Santos em 10º lugar é absurdo, cara. Tem que lutar por mais em cima. E tem condição de lutar, cara. Então assim, a torcida tá cobrando exatamente o que precisa ser cobrado. A gente sabe que esse ano dá pra alcançar mais do que o ano passado. Ninguém tá falando de ser campeão, mas ser mais competitivo, buscar mais a vitória. Não só falando por ontem, de todos os últimos jogos. Lisca, você tem semana cheia de trabalho. Trabalha. Mexe nesse time. É essa burrice de 4-3-3 o tempo inteiro. Caramba, cara. Vamos se mexer um pouquinho. De verdade. Tô de saco cheio, velho. Beleza? É isso, gente. Foram 17 minutos e 10 segundos de desabafo. Tá bom, não tá, né? Valeu. Tamo junto. Até o próximo vídeo.